Boa noite. A nossa aula de hoje, o tema é O Universo ele não erra. Você está exatamente onde precisa estar. Então a live vai ser eu e a Bruna aqui, a Bruna astróloga, ela vai participar da live. A gente vai falar exatamente sobre a nossa vibração, como que a gente cocria uma nova realidade, atrelado também com o mapa astral, com autoconhecimento. Eu tenho dito para vocês que o mapa astral ele me abriu ali um caminho bem interessante de avaliar as minhas crenças, de saber se eu estou no caminho certo, de reparar as minhas autossabotagens. Então, Bruce, se você quiser falar um pouquinho, se apresentar novamente. Boa noite, pessoal. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou astróloga desde 2018, mas eu era astróloga da linha tradicional. Hoje eu sou alquímica da alma. E por que eu escolhi essa área? Porque o mapa, ele não fala só sobre nossa personalidade. O alquímico da alma, a gente vê os planetas e cada planeta, ele, como nós passamos pelos planetas antes de vir na Terra, é isso que é o estudo, a astrologia alquímica da alma, ela é muito mais antiga que a tradicional. Cada planeta é como se ele falasse o que ele quer da gente. Ele traz uma bússola sobre o que nós precisamos, como nós precisamos seguir. E esse tema hoje da live, não sei se eu já posso dar a minha introdução, Gabi. Posso? Então, esse tema é super pertinente, porque o mapa, ele é uma bússola, ele está aqui para nos ajudar. O autoconhecimento é muito importante, gente. Então, eu e a Gabi, quando a gente conversou, quando a gente decidiu trazer a constelação com o mapa, é realmente unindo ferramentas para a gente fazer o nosso melhor, para ajudar a cocriar a nossa realidade. E hoje, o tema, né, o universo não erra, você está exatamente onde precisa estar. Quando eu e a Gabi, a gente conversou sobre esse tema, foi porque realmente tudo o que acontece na sua vida é reflexo das sementes que você plantou, consciente ou inconscientemente. Não existe erro. Plantamos e colhemos o tempo todo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma semente lançada no campo quântico da vida. Eu sou ligada muito à física quântica, porque eu gosto de explicações, eu gosto de aquela pessoa, eu capricorniana, eu gosto de ver para crer. Então fez muito sentido quando tem estudos por trás. Então, você sabendo que você cria sua realidade e que você simplesmente colhe o que você planta, você passa a tomar mais cuidado com o que você faz, porque dentro de você existe uma centelha divina, a luz da sua essência que guia essas sementes que você planta e conecta você ao seu propósito da alma. Quando você se alinha às suas escolhas, ao seu propósito, os seus caminhos, as suas colheitas passam a ressoar com significado profundo. Então, na live passada, eu falei um pouco do vácuo quântico, que é o espaço das infinitas possibilidades, né? Que a Gabi, ela traz de uma forma mais facilitada, que nada mais é que o universo, quando você fala que vou pedir para o universo, é esse vácuo quântico, ele que traz essas infinitas possibilidades. Então, é nele que tudo acontece antes de se manifestar na matéria. Você não atrai apenas o que você deseja, foi o tema da live até passada, você atrai aquilo que você, ou aquilo que vibra com o que você é. Então, a sua missão de vida não é algo que você busca fora, ela é lembrança do que você veio expressar nesse mundo. Cada desafio, cada encontro, cada conquista é um sinal, um reflexo do alinhamento ou do desalinhamento com a sua essência. Então, a gente tem que estar ligado, a gente vive, né, na matéria, então a gente tem que estar ligado, porque é muito fácil você se desconectar. E quando você se desconecta e você vai para casa, vai para o trabalho, vai para academia, e entra em frequências baixas dos noticiários, e é medo coletivo, e fofoca no trabalho, você entra num campo e depois você quer que as coisas na sua vida melhorem, e as coisas, por que nada para mim, nada muda? O que você está fazendo para mudar?
Nada muda, mas você está fazendo o quê para mudar? Então, não adianta você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, aqui, a gente tem que sempre se perguntar, o que eu tenho plantado hoje? Você está semeando a sua verdade, a sua luz, o que sua alma veio expressar? E o mapa nos ajuda a entender o que a sua alma veio expressar. Ela é um facilitador de autoconhecimento. Ela é uma bússola para você ter em mente o caminho que você deve seguir, o que o seu espírito escolheu antes de vir para cá, e a gente esquece, porque a gente está aqui tão envolvido com os problemas, a gente acaba achando que você conquistar, né, a prosperidade, os bens materiais, tudo com a força do braço, e não é assim. Então, o universo, ele responde com precisão. Confie, respire, alinhe-se com sua essência e observe a magia acontecer. Então, no dia 20 de setembro, eu e a Gabi, a gente quer fazer uma imersão, a gente quer que quem esteja lá vai ter um dia muito forte, que vai sair realmente pronto para cocriar, porque a gente vai fazer um intensivo ali naquele dia, a gente vai falar muito, a gente vai conectar a ligação dela, né, que é a lei da atração, o mapa, então, o que eu vou trazer nesse dia? Porque a gente tem na mão uma chave que muitos não sabem, e aqueles que sabem, às vezes não usam. A casa 10, o nosso mapa astral, a gente tem 12 casas astrológicas. Essas 12 casas falam de temas de nossa vida. E eu vou falar mais profundamente da casa 10, que é a nossa missão de vida. No mapa alquímico da alma, ele fala sobre a missão de vida. É como ele é a montanha que você veio, o topo da montanha. Então, a sua vida, o mapa todo, ele junto é para chegar nessa casa 10, para chegar nesse topo. Ele é o cume da montanha, o que viemos escalar. Então, é ali que a vida nos pede realização, não no sentido raso de profissão ou status, é muito maior que isso, é no de traduzir em forma aquilo que nossa alma veio ser, porque quando estamos alinhados com o nosso verdadeiro propósito, tudo flui de forma natural. O dinheiro vem, a prosperidade vem, você vive uma vida de abundância, porque você está conectado com o seu espírito, com a sua alma. Então, a casa 10 é o lugar onde o espírito ele ganha peso, consistência, ele se manifesta no mundo. É a coroa do mapa, o ponto em que o céu e terra se encontram, onde a centelha divina que habita em nós pede passagem para se tornar obra. Eu, na live também passada, eu falei um pouco das leis herméticas, que já nos revelaram esse mistério, né? Quem estuda um pouco o Cabalion sabe disso. A lei da correspondência é uma das leis, eu trouxe uma lei da mentalidade na live passada, mas não que eu vá trazer agora as leis, mas a lei da correspondência, ela nos lembra o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, aquilo que carregamos no invisível, no plano da consciência, é que se reflete na casa 10, que a gente vai ver como destino manifesto. A lei da vibração, por exemplo, nos ensina que tudo pulsa e que nossos dons, quando alinhados ao coração, vibram numa frequência capaz de abrir caminhos, de atrair as oportunidades certas, que é o que a gente quer fazer nesse dia 20 de setembro. A gente quer fazer o seu coração se alinhar com o seu propósito, você limpar a crença com a constelação familiar, que a Gabi também vai fazer exercício, e aí sim, porque na verdade a lei de causa e efeito nos mostra o tempo todo que viver longe do propósito traz efeitos de repetição, efeitos de estagnação, sensação de vazio. Mas quando estamos alinhados ao que viemos cumprir, cada passo gera uma expansão. Esse conhecimento, ele dialoga diretamente com o que a física moderna nos aponta. O vácuo quântico que eu falei, né, na live passada, ele não é uma ausência, não é um vácuo, ele é um campo de todas as possibilidades. E o que a gente vai fazer dia 20, o que a gente está fazendo nessas lives, é a gente tentar
entender, ter conhecimento para acessar essas possibilidades, porque as possibilidades, a consciência está no campo. O que você precisa fazer é acessar, é pegar, é nele que estão as sementes de tudo o que pode se manifestar. O que você precisa é você se alinhar a essa frequência. Então, eu falei também um pouco da live passada do bóson de Higgs, que a ciência explica, ele é conhecido como partícula de Deus, ele está lá em Genebra, é o elemento que dá massa à nossa matéria. Então, essa cadeira existe por causa do bóson de Higgs. Então, a gente tem coisas, a física explica, a gente tem coisas palpáveis. Então, só não entra nesse mundo, só não fica conhecendo e se conecta quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento e sabe como que você como você transforma em potencial tudo isso, é isso, gente. A gente precisa falar mais sobre isso, trazer as possibilidades estão aí. Então, a Casa 10, que eu bato muito na tecla, que é a nossa missão de vida, ela concede peso à nossa existência, nos lembrando que não basta ter uma essência brilhante, é preciso dar forma a ela, é preciso torná-la visível, presente, atuante. Quando olhamos para o nosso mapa, a gente percebe que a Casa 10, ela não existe isolada, claro que não. Ela é combinação de processos. Então, por exemplo, você tem a Casa 5, que fala dos talentos, você tem a Casa 6, que é serviço que aprendemos, a Casa 9, as verdades que buscamos, mas a Casa 10 é a nossa missão de vida. Então, tudo se encontra nesse ponto mais alto do mapa. É ele que vai abrir o portal da manifestação. É ali que a alma se ancora no mundo. Então, quando eu e a Gabi, a gente estava conversando, eu falei, nossa, Gabi, a gente precisa não ficar só no mundo das ideias, no caso do mapa, que você... Eu gosto muito, né, da leitura do mapa, mas muitas vezes as pessoas terminam ali a ligação comigo e vai viver a própria vida. Não, eu quero mais, eu quero que ela saiba, vocês saibam materializar isso. Então, falar de propósito, falar desse alinhamento entre o invisível e visível é necessário. Manifestar não é simplesmente desejar ou imaginar, mas você ser coerente com a centelha divina que pulsa dentro de nós. É permitir que a consciência, ela se traduza em ação. Então, a Casa 10, ele é o palco onde essa tradução acontece. Quando não vivenciamos a Casa 10, sentimos o peso de uma vida sem sentido, como se algo estivesse sempre faltando. Mas quando damos voz ao chamado dessa casa, tudo se encaixa. O vácuo quântico se abre, a vibração muda, a centelha encontra forma. O que você precisa é se conectar com você. E nesse ponto que compreendemos que a manifestação, ela não é mágica, mas ela é consequência natural de estar em coerência com o que viemos ser. Por isso que eu falo que é um facilitador. Quando você sabe aonde você quer chegar, aonde você vai chegar, fica o caminho, fica mais fácil. Você tem um ponto ali. E tem gente que não sabe, por mais que sinta, às vezes, um vazio, e esse vazio é importante. É esse vazio que está te chamando para o seu propósito. Porque Casa 10 é o nosso altar de realização. E não é sobre ter, não é sobre fazer algo para o mundo aprovar, mas é sobre ser aquilo que o universo pediu de nós. Por isso, a importância de nos alinharmos. E a vida, materializando, é o invisível ganhando carne, palavra, obra. Quando honramos essa casa, honramos a própria consciência criadora que nos habita. Então, de forma rápida, só para vocês entenderem, se tiver alguém como eu que gosto de ter mais entendimento das coisas, até para acreditar, porque a gente está aqui na matéria, e muitas vezes você fala, mas será? Se eu sentir, eu vou conquistar o que eu quero. Então, assim, tem um experimento que cientistas fizeram, a ciência comprovou, que chama o experimento da dupla fenda.
é um dos mais famosos da física quântica, porque ele mexe com a forma como entendemos a realidade. Eu vou resumir para vocês verem como é forte a gente intencionar. O que foi feito? Era uma placa com duas fendas bem estreitas e atrás dela uma tela que registrava o que passava. E os cientistas, eles dispararam partículas, como elétrons, fótons de luz, né, em direções às fendas. E aí, o que se esperava? Se as partículas fossem apenas bolinhas, né, elas passariam por uma fenda ou pela outra e formariam duas faixas na tela, ia bater lá atrás. Mas se fossem ondas, passariam pelas duas fendas ao mesmo tempo e criariam um padrão de interferência, como se fosse vários feixes, como ondas na água que se encontram. E o que aconteceu? Quando ninguém estava observando, esses elétrons, né, essa luz, se comportavam como ondas, passavam pelas duas fendas e formavam um padrão de interferência. Quando você colocava um cientista lá para ver qual fenda que passava cada partícula, um falava assim, não, a partícula bate lá atrás, não. Aí o outro falava, não, mas comigo o experimento foi diferente. Não, mas como? E aí eles perceberam que os elétrons, eles se comportavam dependendo de quem estava por trás. Se eu acreditava que ia fazer de um jeito, a partícula fazia o que eu acreditava. Se o outro acreditava de um jeito, era daquele jeito. E quando não tinha ninguém, era como onda. Então, essa simples observação mostra como a realidade, a gente influencia a realidade, o comportamento da realidade. Antes da medição, a partícula não está num único estado definido. Ela existe como uma superposição de possibilidades. Aí, a hora que o observador coloca a possibilidade, ela colapsa em um único resultado. Então, em termos filosóficos, esse experimento, ele abre espaço para a ideia de que a consciência, ela participa da criação, da realidade. O fato de você pôr consciência nas coisas que você quer, o fato de você prestar atenção. Então, o que eles perceberam? Que o observador, ele influencia o medo. O meio, não o medo, o meio. Então, é como se o universo fosse um campo de infinitas possibilidades, que é essa onda, e quando olhamos, escolhemos uma delas, que são essas partículas. No experimento, a gente vê que a partícula só escolhe um caminho quando é observada. E aí, Bruna, ok, o que isso tem a ver com o meu mapa astral? O mapa astral é parecido, porque os planetas, as casas e aspectos, eles mostram ondas de possibilidades, infinitos potenciais que podem se manifestar. Mas a forma que você se observa, a forma que você interpreta, a forma que você escolhe viver esses aspectos, é o que vai colapsar a energia em realidade. Então, vou dar um exemplo prático. Se eu tenho uma Vênus em Touro na casa 12, eu fiz um mapa ontem, era isso, você pode, o que mostra? Que pode ser vivida como, se eu estiver vivendo olhando num patamar, né, nas oitavas mais baixas, se eu tiver com a minha energia baixa, o que essa casa 12, essa Vênus em Touro na casa 12 vai me refletir? Um excesso de apego, uma vaidade, uma busca de valor no externo. Então, não, eu quero vibrar na luz, eu quero... Então, essa Vênus nessa casa 12, ela traz abundância, traz generosidade. Então, o mapa, ele não determina isso vai acontecer. Ele mostra campos de interferência, padrões que se repetem na sua vida, que você já vem com essa propensão, até que você os observe e os viva de forma consciente. Por isso que quem às vezes fala assim, pô, essa semana aconteceu. Bruna, o que está acontecendo? Depois que eu li seu mapa, que o mapa com você começou a acontecer milhões de coisas. Sim, você olhou para as possibilidades e você abriu um leque para a sua vida. Então, existe o poder no observador. A gente, quando lê o mapa, quando faz um exercício, quando está alinhado, vocês que estão aqui na live, vocês acham que vocês só estão assistindo? Não, vocês estão abrindo sua mente. O papel da consciência
É exatamente isso. Então, assim como no experimento, a simples presença do observador muda tudo. E no mapa, o ato de olhar para si mesma com consciência já transforma o seu destino. Acho que entrou alguém com som. Gabi? Bom, vou retomar aqui. Então, quando você entende suas travas, padrões e crenças, você está mudando a onda. Você está escolhendo uma nova manifestação da sua vida. Então, aqui, antes da consciência, você está na superposição, vivendo padrões inconscientes, repetindo crenças antigas. Quando você toma consciência, você se torna o observador e passa a escolher ativamente como viver a sua energia. É isso que eu e a Gabi, a gente está aqui para abrir a mente de vocês, para vocês entrarem nesse clima, de vocês captarem a força que vocês têm. Então, eu quis trazer esse experimento para mostrar a força que tem e como é real essas coisas. Então, eu quero passar agora um pouco a bola para a Gabi, depois eu volto. Só que eu não estou te vendo, Gabi. Vocês estão me vendo, pessoal? Porque eu vejo você, Bruno. Ai, voltei. Não, estava aparecendo... Não sei o que aconteceu, mas voltou agora. Bom. Você me vê agora? Tô te vendo agora e ouvindo. Bom, perfeito. Bru, obrigada. Acho que a sua introdução foi, assim, nossa, muito pertinente. Deixa eu só fechar o microfone aqui do pessoal. Bom, foi muito pertinente, gente, e me lembrou o motivo de eu pegar a Bruna como astróloga e trazer para dentro disso. Por quê? Eu sempre torci o nariz para a astrologia convencional, que ela até falou no início, né? A astrologia convencional. Por que eu torço o nariz para isso? Porque é muito assim, olha, é isso, isso, isso. Né? O que a Bruna está falando, não. O mapa, ele mostra infinitas possibilidades. Né? Como ela trouxe no experimento da dupla fenda, nós influenciamos o meio. Então, não é algo que a gente tem que tomar como, por exemplo, né? Fazendo aqui um paralelo, o horóscopo. Ah, meu horóscopo falou que é isso, isso, isso. Então, pronto, é isso a minha vida. Não, não é sobre isso. A gente cria a nossa realidade, a gente está co-criando, a gente tem um poder de co-criar aquilo que a gente deseja viver. E aí, fazendo um paralelo agora com o mapa astral, a Bruna traz o autoconhecimento, como ela falou, né? Você tem ali agora as infinitas possibilidades de colocar o teu foco. E quando eu fiz o mapa com a Bru, que eu gostei tanto, quis trazer para dentro aqui do que eu ensino, é porque me trouxe um autoconhecimento de pontos cegos. E eu adoro isso, os pontos cegos, porque é no ponto cego que a gente continua agindo como uma versão que a gente não quer, manifestando uma realidade que a gente acha ruim, mas a gente não sabe como mudar. Então, quando a Bruna falou assim, né, a gente quer que você saiba como materializar isso, como tirar do papel os seus sonhos. E é exatamente isso que a gente vai fazer no dia 20 de setembro. Então, a Bruna está explicando sobre o mapa astral, ela vai trazer a casa 10 como referência, e vocês vão saber ler a casa 10 de vocês, porque a ideia da Bruna é essa, fazer uma casa 10 individual aí, porque cada um tem uma influência, porque tem planetas diferentes e tudo mais. Então, esse autoconhecimento dessa missão que você veio aqui para a Terra vai te trazer um alinhamento muito melhor de falar assim, para onde eu estou indo? Estou alinhada com o meu sonho ou não estou? Isso faz sentido ou não faz? Para mim fez muito sentido quando eu abri o mapa ali, de autoconhecimento. Então, quando ela traz o experimento da dupla fenda, eu achei muito legal, porque eu nunca falo isso em nenhuma rede, nenhum lugar, por quê? Porque eu sempre acho que vai mais dificultar do que facilitar, mas você explicou tão bem, Bruna, porque você falou de uma forma tão fácil de entender, nós influenciamos o meio. Então, quando a gente traz o tema da live de hoje, que é o universo ele não erra, você está exatamente onde você precisa estar, significa o quê? Que nós cocriamos a nossa realidade com os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Se você vive essa realidade hoje de dívida, porque eu tenho casos ali que já me mandaram, Gabi, final do mês chegando, eu tô cheia de dívida, não vou conseguir fechar o mês. Ou então pessoas ali que terminaram o relacionamento, mas não sabem como esquecer aquela pessoa que ela estava se relacionando. Ou casa quebrando, coisas acontecendo ali, já cocriei algumas coisas, mas não consigo cocriar de novo. Tudo isso tem a ver com o quê? Com um padrão de pensamento, um padrão de sentimento e um padrão de ações que você tem na sua vida.
Então, você está exatamente onde você deveria estar. Por quê? Porque você vibra nessa frequência. Como a Bruna falou, quando a gente se alinha, né, com a nossa essência, a gente começa a ter percepção para vibrar numa nova realidade, para realmente se alinhar com aquela vida que a gente quer viver. Então, por que eu também trouxe agora a constelação familiar para dentro da lei da atração? A gente vai trabalhar muito isso no dia 20 de setembro. Quando a gente pensa em lei da atração só, quando a gente ouve lá Bob Proctor, Tony Robbins, Joe Dispenza falando, eles focam muito no quê? A gente visualiza o nosso sonho, a gente sente que é real, porque o nosso pensamento envia um sinal elétrico para o universo. Então, eu visualizo. O meu sentimento, ele vai magnetizar a experiência. Joe Dispenza, ele fala muito isso. Então, quando eu sinto que é real, eu fico alegre, feliz, grata, eu magnetizo a experiência. E aí sim eu vou agir de acordo com aquilo que eu desejo e vou manifestar na minha realidade. Então, a lei da atração é basicamente isso. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é por isso que a constelação familiar ela tem um peso muito grande aqui. Quando a gente chega nesse mundo aqui, pai e mãe, a gente chega numa casa onde talvez a gente não tenha nem tido a permissão de chegar aqui. E esse é um dos movimentos que eu quero fazer com vocês no presencial. Quando a gente chega na vida, muitas vezes existem casos, né, que a mãe tentou abortar. Ou então, aquela criança ela veio com um peso muito grande. Eu já constelei pessoas que a mãe era mais velha, ela tinha uns 40 anos, já era o quarto filho, e aquela criança ela vinha como uma grande vergonha. Por quê? Porque há muito tempo atrás, pessoas mais velhas se engravidassem, provavam o quê? Que estavam tendo relação sexual. Então era uma vergonha muito grande. Aquela pessoa já chega num contexto onde ela não é bem-vinda. E isso é uma falta de permissão para chegar aqui nesse mundo. E às vezes você tem esse sentimento em tudo na tua vida. Você não sente permissão de prosperar, você não sente permissão de entrar num relacionamento. Então a gente vai olhar para esse exercício sistêmico do eu cheguei. Né? Você chegou realmente aqui na Terra? Porque para a gente se sentir merecedora, as primeiras pessoas que a gente precisa chegar são os nossos pais. Será que você consegue chegar para eles? Porque se você consegue chegar para eles, você consegue chegar para qualquer pessoa. Agora imagina se você não consegue chegar nem para os seus pais. Então esse movimento sistêmico, ele é muito profundo, porque é ali que você já vai descobrir, tem barreira. Aqui eu já não tenho permissão para seguir adiante. E a gente vai trabalhar dentro dessas dinâmicas sistêmicas. Eu falo que as dinâmicas, elas são mini constelações, porque elas influenciam, elas entram mesmo no nosso sistema e mexem no nosso inconsciente. Então, elas são muito fortes, essas dinâmicas sistêmicas. Quem participou da jornada que a gente fez, eu e a Bruna, a Jornada da Riqueza, viu que os exercícios ali, né, de dinâmicas que vocês fizeram sozinhas, vocês viram o quanto tem de poder naquilo, quanta informação a gente consegue pegar dentro de uma dinâmica sistêmica. Então, a constelação familiar, ela tem um peso muito grande na hora de manifestar uma realidade, porque eu visualizo aquilo, sinto que é real, eu posso até chegar lá. Mas se eu não estou em paz com as minhas raízes, eu vou voltar para o patamar anterior. Porque eu posso querer manifestar tudo da minha realidade, mas é para provar para minha mãe que eu sou melhor do que ela. Para provar para o meu pai que eu consigo. Você vai ver, eu consigo prosperar também, porque você me abandonou, porque você me traiu, porque você traiu minha mãe. Então, a vibração interna, na verdade, ela não é positiva. Ela é muito negativa. Só que ela fica lá oculta no nosso inconsciente. Então, a ideia, né, como a Bruna disse aqui, que a gente quer que vocês saibam materializar isso na prática. Como é que vocês vão sair da realidade que vocês estão hoje para uma nova realidade? E vibracionalmente, como a Bruna disse, é um alinhamento com a essência, não é o esforço do plano físico. Porque aqui no plano físico é 1%. A gente precisa ter os 99% muito bem alinhados aqui dentro, para que a gente faça assim e as coisas entrem em ressonância. Eu vou dar um exemplo de como a imersão, né, como o presencial, ele tem um contexto. Essa semana eu estou participando de um evento do Spotify, com uns convidados que criam conteúdos no Spotify. E eu até estava falando para a Bruna como o presencial ele tem poder. Como o presencial ele muda de fato, porque é como se a gente estivesse mergulhando ali de braçada na realidade que a gente deseja viver.
Então, a gente realmente sai da rotina, entra naquilo que a gente realmente quer, a gente se conecta com pessoas que estão na mesma vibração, e aquilo é como se fizesse assim, ó, puxasse. Então, o presencial, você estar na presença de pessoas que vibram na frequência daquilo que você deseja, você está ali num dia mudando a tua frequência, olhando para dentro, olhando para o seu inconsciente, trabalhando, colocando foco na vida que você quer, trabalhando o autoconhecimento, tem um poder gigantesco. Então, essa imersão do dia 20 de setembro, está até bem perto agora, né? Falta menos de um mês, vai ser em São Paulo, no bairro do Paraíso. E é um dia que a gente vai começar às 9 horas da manhã, passar o dia inteiro juntas ali, a gente vai fazer bate-papo, vai ter coffee break, vai ser um dia bem gostoso. Esse é o terceiro evento já presencial que eu faço. Dessa vez eu estou trazendo a Bruna porque eu vi, assim, na prática, como o mapa astral, ele traz um autoconhecimento, que eu quero que vocês tenham isso. Porque tudo que eu faço na minha vida, eu passo para vocês. Né? Então, se na jornada vocês viram ali, né, os banhos, as ervas, porque eu tenho feito na minha vida, eu tenho visto o quanto isso interfere na minha cocriação da realidade. Então, se a gente focar que o universo ele não erra, você está exatamente onde você precisa estar, você vai entender que a nossa realidade, o nosso plano físico, ele é um reflexo daquilo que a gente vem vibrando até então. É um reflexo. Então, uma imersão, você sair por um dia, é você fazer um reset vibracional. É você falar assim, opa, vamos mudar aqui. Vamos dar uma virada de chave para a gente começar a pensar, sentir e agir de acordo com a vida que eu quero viver. E a gente está chegando quase no final do ano já, né? Passou agosto, acabou. Já já a gente vai ver nas lojas decorações de Natal. Então no Instagram já vai começar aquela música de novo da Mariah Carey lá falando. Então tá perto. Vocês entendem? Tá muito perto. Então, se você tem visto que na tua realidade você não consegue mudar os seus padrões, o autoconhecimento, saber como fazer, fazer na prática, assim, porque igual a Bruna falou, teu conhecimento já abre a frequência. Mas quando você sente na pele, você faz os exercícios, você realmente aprende em profundidade, é aí que as coisas mudam de verdade. E sempre vai ser, gente, pensar, sentir e agir. Vocês podem falar para mim lá no Instagram, mas isso aconteceu, tudo mais. Pensar, sentir e agir. E se você não está conseguindo, é porque existem pontos cegos. E é isso que a gente vai trabalhar em profundidade no dia 20 de setembro. Eu vou passar para você um pouquinho aqui. Liberei, né? Você estava falando aqui e Mas eu... isso... Tô? Tá me ouvindo? Você estava falando e realmente, Gabi, isso de você, quando você quer co-criar uma realidade, você fala muito isso no seu Instagram e é pura realidade. É você estar olhando pessoas que você admira, é você estando em um meio, um lugar que você possa sentir aquela energia, ver como as pessoas se sentem, vivenciar aquilo, porque às vezes, como eu falei, a gente fica muito na matéria, e aí a gente está todo dia com... às vezes você tem familiares que reclamam o tempo todo na sua cabeça, aí você mora num bairro onde o barulho não para, aí você... E aí quando você sintoniza, quando você consegue ir para um lugar onde se alinha com o seu desejo, é exatamente isso que você falou, você consegue ver a força como a gente fica mais forte para cocriar, você sintonizar realmente com o que você quer. E aí até lembrei, quando você estava falando em relação a isso, que isso também tem uma explicação neurológica. Quando você experimenta novos hobbies, quando você vai em cursos, quando você vai, igual a gente vai fazer nessa imersão, num dia de vivência, quando você faz algo que você nunca tenha feito, né? Essas novas possibilidades. Isso é tão importante, tem até uma explicação, é a neuroplasticidade cerebral, é fazer novos caminhos no cérebro. O Joe Dispenza fala muito isso, você falou acho que na primeira live, e é realmente isso. Você abre conexões no seu cérebro. Esse novo que você está trazendo é algo que você nunca... Como que você quer atrair algo se você nunca colocou no seu campo?
O seu cérebro, ele não identifica o que é real do que não é real. Ele não sabe o que é. Então, quando você se dá a oportunidade de experimentar novos hobbies, de fazer novos cursos, você mexe nessa neuroplasticidade cerebral que já tem estudos que já comprovaram. Então, escolha algo que você gosta de fazer. Pode ser escrever, pode ser meditar, porque vivemos em um mundo em que tudo é matéria, mas os nossos pensamentos e desejos, eles precisam ser traduzidos em situações reais. Então, não adianta só saber, precisa fazer acontecer. E a prosperidade, ela só acontece quando tiramos do mundo tiramos do mundo das ideias e trazemos para o mundo material, ou seja, quando agimos, a vida acontece no movimento. Então, tudo que desejamos realizar, seja transformar nossa saúde para melhor, seguir um propósito de vida, alcançar nossos sonhos, exige também a força que temos no mundo material para transformar a nossa realidade. Mas a maioria das pessoas para nesse ponto. Então, você precisa também dar um empurrãozinho. O aprendizado é uma etapa, mas a realização, ela acontece quando você se compromete a agir, mesmo frente aos desafios. Então, quando a gente fala que conhecimento é poder do quê? De fazer melhores escolhas. E prosperidade é uma escolha que você faz todos os dias. Então, eu gosto muito, né, do Kabbalion, e ele nos diz, os princípios da verdade, eles são seres, aquele que conhece perfeitamente, possui a chave mágica. Então, quando você se alinha, quando você entende essas leis espirituais reveladas, né, por Hermes, você desvenda essa matéria, esse mental, porque não adianta você ficar só na força do braço e não adianta você ficar só na sua imaginação. É o conjunto. Por isso que é tão importante, às vezes, você estar do lado de pessoas que vão te direcionar. É você saber o seu propósito, é pegar na mão e falar assim, o caminho é por aqui. Tudo é criado pela mente e pensamento, ou seja, a realidade ela é influenciada e criada pela consciência. Então, toda a realidade que a gente percebe, ela é moldada, ela é influenciada pelos nossos pensamentos. O universo, ele é uma construção mental. Você enxerga o mundo através das suas crenças pessoais. E porque tudo nasce na mente. E aí, como que aplicar na prática para ganhar dinheiro? É essencial que você entenda que o nosso pensamento e crença pode influenciar inclusive nossas circunstâncias financeiras. Então, eu gosto muito de falar desse tema. A live é importante para a gente ir abrindo a nossa mente, porque realmente você atrai as oportunidades ao focar seus pensamentos em objetivos específicos. Você começa a perceber mais oportunidades e aí vai te ajudar. Você vai alcançar seus objetivos. É como se o universo conspirasse ao seu favor quando você se abre. Aí ele traz oportunidades, ele traz pessoas certas nos momentos certos. Então, se você quer aumentar renda, sua renda, você precisa pensar constantemente em maneiras de fazer isso, porque daí o cérebro, a hora que pintar uma possibilidade, você vai ver como uma oportunidade. Então, tudo quando você quer alguma coisa, você já tem que começar a vibrar naquela frequência. Isso você vai fazer o seu cérebro trabalhar para você. Ação alinhada com pensamento é muito importante, porque pensamento sozinho não é suficiente. Você também precisa agir de acordo, mas isso não é também eu vou pensar e eu vou agir e pronto. Não, a gente sabe que foi o que a Gabi falou, a gente vive aqui, quando você está alinhado com você, quando você está pronto, a vida acontece aqui fora. E também você precisa ter gratidão, você precisa ter generosidade, é você agradecer pelo que já possui. É fundamental, isso cria uma mentalidade de abundância, você cria mais abundância, além disso ser generoso e compartilhar sua prosperidade, também poder criar um ciclo de positividade e de retorno financeiro. Então, eu queria só, Gabi, ter pego esse gancho para falar isso,
e vou passar para você de novo. Bru, excelente. Um ponto importante aqui, gente, desse aumentar renda que a Bruna falou, eu vejo muito o quanto as pessoas, elas desejam algo, mas o foco delas está no que elas não desejam, né? Isso é muito interessante. Eu desejo aumentar minha renda, mas o meu foco está na dívida, eu estou desesperada com as minhas dívidas. Só que quando o foco é esse, eu não consigo ter ideias equivalentes com o dinheiro que vai sanar essas dívidas. E quando eu vibro na dívida, eu vibro no desespero, eu vibro na escassez, eu vibro no, meu Deus, eu tô com medo, como é que eu vou ali conseguir sair dessa situação? Só que nessa frequência, mais situações equivalentes vão chegar até você. Então, se a ideia é aumentar a renda, ter um bom relacionamento, por exemplo, a ideia é viver uma vida muito melhor. Agora a gente precisa liberar espaço, nos alinhar com a nossa essência, para que a gente consiga ter ideias equivalentes da frequência que a gente quer, que é a frequência lá de cima, para que então a gente comece a ter ações equivalentes ali. Ah, se eu quero mais renda e eu fico focando no dinheiro que está entrando, então eu vou ter uma ideia aqui, talvez eu vou fazer um lançamento diferente, aí eu vou pensar numa parceria, eu vou pensar num novo negócio, eu vou pensar em ideias para o dinheiro chegar na minha vida. Quando eu estou olhando para a dívida, eu estou olhando só para o problema. Quando eu estou olhando para a solução, ideias equivalentes. É como se você pegasse um rádio bem antiguinho na casa da tua avó, aquele que a gente fazia ainda assim rodando. A gente entra numa frequência ali de rádio, vamos supor que seja uma música clássica. Eu não preciso estar preocupada com qual que vai ser a próxima música que vai tocar. Se eu entrei naquela estação da música clássica, eu relaxo, porque vão vir outras músicas clássicas naquela estação. É isso que acontece quando a gente decide a frequência que a gente quer vibrar. A gente acessa a frequência e relaxa. E relaxar não é parar e ficar sentado na cadeira, mas é você estar em movimento, mas é um movimento fluido, é um movimento leve. E para isso acontecer, para eu olhar para a frequência da solução, a gente precisa estar muito bem dentro da gente. Trabalhar o nosso emocional, o autoconhecimento, o mapa astral, uma ferramenta. A gente está bem com as nossas raízes, bem com o pai, com a mãe. Um outro exercício que eu vou passar nesse dia 20 de setembro vai ser a dinâmica com a mãe, a avó e você. Então, é uma dinâmica muito forte do feminino, mesmo que você seja homem e vá no evento, é uma dinâmica muito forte com a energia do feminino. Por quê? Porque quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, nós já estávamos lá no óvulo, porque os óvulos, eles nascem dentro da barriga já feitos. A gente não cria óvulos durante a vida, a mulher nasce com uma quantidade de óvulos, por isso que tem esse negócio de acabar, né? Vai chegar numa certa idade e vai acabando. Então, a gente já estava lá dentro. Então, a influência que a gente sofre, energética, do lado da nossa mãe, é muito grande. Porque imagina o que a nossa avó viveu, a nossa mãe viveu, e a gente foi sentindo isso na nossa energia. Então, quando a gente faz esse tipo de dinâmicas, a gente vai liberando pesos que vieram dos nossos antepassados. E é uma coisa incrível, por isso que eu amo a constelação, porque é algo maior do que a gente. É algo muito maior. Eu não estou só criando aqui com a minha história, eu estou criando com a história dos meus antepassados. As histórias que vieram antes, elas influenciam agora. São heranças. A gente recebe coisas boas, mas também recebe coisas que não são tão boas. E uma professora minha falava assim, que a dor, ela viaja de geração em geração, até que alguém seja capaz de senti-la. Só que essa dor não é uma dor física, não é uma dor que você tem ali, talvez seja uma dor física também, mas a dor que as pessoas mais sentem é qual? A falta de dinheiro, é o relacionamento abusivo, é você tentar um emprego e não conseguir, é você ficar sempre desempregada. São essas dores de falar assim, caramba, eu tô tendo esse efeito. Agora, fazendo um gancho com a Bruna, que ela gosta do Caibalion, né? A lei de causa e efeito. Eu tô tendo esse efeito, então eu não posso ficar olhando para o efeito, eu tenho que olhar a causa. E a causa pode estar em diversas áreas. E a gente vai trabalhar em profundidade com causas que eu vejo que influenciam em muito na vida de muita gente. Porque sempre que a gente vai conversar ali numa mentoria, a gente olha e fala assim, tá bom, eu tô com problema financeiro, eu tô com problema de relacionamento. Geralmente, vou dizer que, sei lá, 95%, a questão é com o pai e com a mãe.
algo aconteceu ali, crítica, julgamento, ou então, se você está falando aí, Gabi, mas eu gosto muito dos meus pais, eu não tive nenhum problema com eles eram maravilhosos. Esse também é uma questão, porque se você olha para os seus pais como se fossem muito maravilhosos, talvez você também saia do seu lugar de filha, porque você está olhando para eles e querendo, talvez, compensar o que você recebeu. Então, imagina um rio que está fluindo. A tua vida deveria ser isso. É um rio fluindo. O universo está mandando bênção, né? Abraham Hicks fala muito isso. Ele fala, peça e será atendido. Até a capa do livro deles. Peça e será atendido. Então, assim, o rio está fluindo. Galera, peça. Já está lá no vórtex tudo o que você deseja. Ah, mas por que tem bloqueio no meu vórtex então, Gabi? Que raios é esse de vórtex que o meu está com um encanamento entupido? É porque você tem que olhar para o seu pai, para sua mãe e falar assim, opa, estou no meu lugar. Porque do meu lugar, o rio ele vai fluir e não vai ter obstrução. Quando eu quero compensar o que meus pais fizeram, eu vou para trás. Então, já fica na minha frente quem? Meus pais. O rio não flui mais. Fica a água ali, fica barrando. Eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem a influência de você estar no seu lugar dentro do seu sistema. Seja ele qual for, em relação aos seus avós, em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, né? Muitas pessoas crescem tendo que ali cuidar dos irmãos, né? Uma frase que eu ouço, cuida do seu irmão. Imagina, quem cuida aqui sou eu sou adulta, né? Quando os pais são grandes, os filhos podem ser pequenos, podem ser crianças, mas muitas casas a gente sabe que isso não aconteceu. Então você sai do teu lugar, né, de filha e vai para o lugar do quê? Talvez de mãe dos seus irmãos, né? Talvez você vai para o lugar da sua avó, né, também sendo mãe dos seus pais. E assim começa a desordem. E essa desordem, se ela é perpetuada, você não tem a prosperidade que você deseja. Você atrai relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos onde você se fica muito cansada, fica exausta, porque o cara tá ali numa posição de, sei lá, banana ou de princeso, que eu ouço muito esses termos na internet, mas a culpa não é do cara. Quando a gente fala que a gente cocria a nossa realidade, tudo parte da gente. Então, se alguém vem apontando o dedinho já para o outro, fala, opa, pode parar. Não entendeu os conceitos. Como o tema da nossa live, ele é o quê? O universo, ele não é. Você está exatamente onde você precisa estar. Então, se você está nesse relacionamento, ou terminou, ou me traiu, você está onde você precisa estar. E parte de você. E quando a gente sai de uma posição de vítima das circunstâncias, a gente, desanda muito rápido. Porque a vítima, gente, tem uma questão muito problemática. A vítima sempre vai atrair o agressor. Então, você sempre vai atrair questões e problemas e situações para ficar naquele lugar, viu? Olha lá, tudo acontece de errado para mim. Eu acho que aqui tem alguma coisa contra mim. Não sei. Alguém me dedurou. Alguém me fofocou contra mim. E aí começa. Isso é um ponto cego. Eu falo com propriedade. Já estive nesse lugar de vítima, mesmo achando que não, eu não. Eu não sou vítima, eu crio minha realidade. Como assim sou vítima? Mas são pontos cegos. E esses exercícios, eles trazem muita consciência para te tirar desse lugar. Então, a minha ideia, eu sou apaixonada pela constelação familiar, a minha ideia é tirar vocês dos lugares que não são seus, voltar para o teu lugar, para a tua cadeira, né, para a cadeira que você deveria estar dentro do seu sistema, de acordo com todas as suas relações, para que você fique naquele rio que flua. Abraham Hicks, peça ser atendido. Então, eu estou no lugar que eu vou ser atendida. E não vai ter nada e nem ninguém que vai impedir esse fluxo, porque eu estou no meu lugar. Gabi, mas minha mãe tem um comportamento tal, meu pai tem... Isso não é seu. Do teu lugar, o que você pode fazer? É isso? Beleza. E você segue daqui para frente. Eu falo que isso aqui é muito importante, tá, gente? Bert Hellinger dizia, e isso é uma coisa incrível, que quando a gente toma os nossos pais, ou seja, meu pai e minha mãe estão aqui atrás de mim, eu tomo eles, o que é tomar? É ter respeito e gratidão. Respeito, porque eu respeito tudo que eles fizeram, no nível de consciência que eles tinham, e tá tudo certo. Pode ter sido ruim? Pode ter tido coisa errada? Pode, mas eu respeito. Isso não é meu, é deles. Eles com a consciência deles, com as questões deles. Eu tomo isso com respeito. E gratidão, por quê? Porque eles me deram a vida, tá? E
pela constelação familiar e por tudo que eu já vi dentro de um campo, isso realmente basta. A vida basta. Ah, Gabi, mas tem casos extraordinários, horrorosos. Sim, vamos falar, não vamos nem colocar isso em pauta agora, para não gerar uma questão muito profunda. Mas vamos falar dos pais que fizeram errado e faliram e traíram, né? Coisas um pouco mais suaves. Isso basta. Quando a gente olha desse lugar, Bert dizia o quê? Que é como se a gente deixasse com eles tudo que não é legal e a gente só recebesse deles o que é bom. E eu sempre falo na constelação, não tem nada de bom na tua mãe, não tem nada de bom no teu pai, além de tudo negativo que você vê, porque quando a gente fica criticando muito, você pode perceber, você vai trilhar o mesmo caminho de uma forma completamente inconsciente. Mesmo caminho. Falo que o universo ele tem uma inteligência assim tão incrível que faz com que a gente realmente tenha que aprender aqui que é causa e efeito. A vibração que você emana, você vai receber. Né? Tudo está muito conectado, constelação, lei da atração, a Bíblia. Então, o que você faz aqui, a energia que você emana, você vai ter de volta. Então, quanto mais você critica, quanto mais você rejeita, quanto mais você tem raiva daquilo, mais você está conectada com aquilo. Porque a tua emoção conecta com aquilo. Então, você pode criticar muito o teu pai. Né? Eu já vi vários casos assim. Por que meu pai traiu minha mãe? Por que meu pai fez não sei o quê? Por que meu pai fez aquilo? De repente, a pessoa, inconscientemente, ela trilha exatamente o mesmo caminho. Inconscientemente. Ou o pai, ou a mãe. Mas se você pegar a história, copia e cola. É incrível, assim. E é tão engraçado que é um ponto sério que a pessoa, na hora da constelação, ela fala assim, caramba, Gabi, eu não vi isso. Eu nunca reparei. Então, gente, a constelação familiar, esse conhecimento sistêmico alinhado com a lei da atração, mais o conhecimento, né, o autoconhecimento do mapa astral, faz com que você realmente crie uma nova realidade e nunca mais ninguém vai te tirar daquele patamar que você alcançou. Eu falo que é como se você pegasse uma estaca e fincasse ali. Daqui ninguém me tira. E eu falo, inclusive, para as minhas alunas, se você sentar na tua cadeira, né, inclusive depois de uma constelação familiar, se você foi reorganizada, né, se foi constelada, reorganizou, você agora tem a obrigação de se manter na tua cadeira. Por quê? Porque vai todo mundo querer te tirar da tua cadeira, porque você ficou muitos anos no lugar errado. Muitos anos. Sua mãe falando assim, filha, tudo bem com você? Tudo bem, mãe? Você pode ligar para o seu irmão? Porque o seu irmão, ele tá tão esquisito, ele não quer ir pra praia com a gente. Isso aconteceu com uma cliente. E eu falei para ela, como é que eu faço? Ela perguntou, como é que eu faço com isso, Gabi? Você vai falar, mãe, o filho é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Você resolve. E isso parece até uma certa, nossa, Gabi, mas que grosseria. Isso é você se permanecer no teu lugar. Você não é a mãe do teu irmão para resolver as questões. Se for do teu lugar, você vai ali e fala, tudo bem. Senão, você começa a ter problemas com o seu irmão. Teu irmão não te respeita mais. Vira aquela confusão na família e sobra tudo para você. Sabe aquela sensação de você faz para os outros, faz, e você se sente exaurida? Fala assim, nossa, parece que ninguém me valoriza. Porque a pessoa que dá muito também é uma pessoa que ela não sabe receber. Muitas pessoas, muitos clientes falam assim, eu não consigo receber nem elogio. Isso é uma outra questão. E aí, gente, como tem muito conhecimento sistêmico, eu estou me estendendo aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, que é uma coisa que eu e a Bruna, a gente decidiu. Quem participar da jornada, quem participar da imersão no dia 20 de setembro, eu vou sortear para os participantes ali uma constelação familiar comigo, e a Bruna vai também sortear a leitura completa do mapa astral com ela. Então, esse evento que a gente está fazendo, essa imersão que a gente está trazendo, está propondo, é uma imersão que a gente quer, de fato, que vocês tenham resultados, que vocês saiam de lá transformadas. Quem participou nos anos anteriores sabe que eu entrego muito conteúdo, que é realmente algo que não é só conteúdo assim que a gente está falando aqui, é o sentir na pele, é o que vai gerar realmente um movimento interno da transformação. Tá? Então, quem não entrou ainda, né? Quem ainda não se inscreveu para participar da imersão, vai ser no dia 20 de setembro, em São Paulo, no Espaço Mind. É um espaço reservado para fazer esse tipo de dinâmica, esse tipo de evento. O coffee break é uma delícia, vai ter o horário do almoço, a gente vai bater um papo,
vai ser um dia que eu falo que é um dia realmente transformador. É uma delícia, o dia passa voando. E quando a gente está na presença de pessoas que estão na mesma frequência daquilo que a gente quer viver, que a gente quer alcançar, a gente vai muito mais rápido para o próximo nível. Então, esse é o meu convite para vocês. Entrem em contato, né, comigo ou com a Bruna no Instagram ou no WhatsApp também. Eu vou deixar a Bruna até compartilhar mais o que ela quer trazer aqui. Mas esse é o meu convite para vocês. Que vocês realmente consigam. Vou te mutar um pouquinho, porque senão fica ouvindo eco. Que vocês realmente consigam transformar a realidade de vocês e terminem esse ano de uma forma completamente diferente. De uma forma onde você vai tirando as camadas que te prendem na frequência atual. E, gente, vou falar para vocês, né? Eu estou terminando agora a minha pós de constelação familiar. Foram 2 anos, né? E é um processo. E quanto mais rápido você trilhar esse caminho, mais rápido você chega na realidade que você deseja. Hoje eu vivo muitos dos meus sonhos, né? São coisas que eu visualizava assim há muito, muito tempo. E tem se manifestado de uma forma tão sobrenatural, como a Bruna disse, né? Quando a gente se alinha à nossa essência, se manifesta de uma forma tão sobrenatural. A Bruna conhece muito os bastidores da minha vida, né? Porque é uma pessoa próxima. Mas muitas coisas acontecem que eu falo assim, é realmente um alinhamento energético. Porque o tanto de esforço que eu faço, eu sou uma pessoa muito dedicada, mas é muito pouco perto de todo o resultado que eu tenho. Porque eu estou muito alinhada com a vida que eu quero viver. E eu estou realmente retirando tudo o que me prende dessa frequência atual. Eu falo que eu sou CDF. Então, se fala para ficar na cadeia, eu fico na cadeia e ninguém me tira mais. Se eu falo, se tem que vibrar alto, eu vou vibrar alto. Se tem que fazer tal coisa, eu vou fazer. Até eu atingir aquele resultado que eu quero. Então, para finalizar aqui o meu lado, né? Depois eu vou deixar a Bruna falar. O universo, gente, ele não erra. Você está exatamente onde você precisa estar. O seu mundo físico é um resultado, é um feedback daquilo que você vem pensando, sentindo e agindo. E para você mudar isso de uma vez por todas, o inconsciente, ele está regendo tudo isso que você está vivendo, tá? Então, fica o meu convite aqui para vocês, é isso que eu vou abordar, assim, de uma forma prática, porque informação no ouvido é muito bom, mas viver, vivenciar, experienciar no corpo é algo completamente diferente. Então, eu vou passar a bola para você, Bruno. Eu acho que aqui tá chovendo muito, não sei, tá aparecendo? Aqui tá caindo um temporal. Tá me ouvindo, Gabi? Tá? Então. Não, só quero finalizar com o que eu já falei nas outras lives, que você não precisa correr atrás da prosperidade, do reconhecimento ou da realização. O que você precisa é se alinhar com quem você é de verdade. Você pode ter certeza que você fazendo isso, as coisas vão vir até você de forma natural. Inclusive, você precisa aprender a soltar. É você desejar o que você quer e soltar. Então, no dia 20/9, das 9 às 18, vamos mergulhar juntos nesse dia, né, que vai ser um dia inteiro de expansão, de conexão e de transformação. Não vai ser só uma imersão, vai ser um dia para mudar a sua vida, para você sentir na prática o alinhamento com a sua missão, com a sua essência e com o todo. E você vai ter essa oportunidade de entender melhor a sua missão de vida, se conectando com a sua centelha divina. Eu também vou trazer um exercício que você vai colocar no papel. Eu quero que você escreva o seu sonho, eu quero que você... Porque a gente costuma ter um teto de sonho, mas a gente tem que ter sempre a mais desse teto. A casa 11 do mapa fala muito do nosso sonho, mas eu quero que você venha aprender a ter mais que isso que você planejou. E a gente vai fazer um exercício em relação a isso, ativar a sua frequência, elevar a sua vibração e sintonizar com todas as possibilidades que já existem para você, além de ressignificar as crenças e bloqueios que vai ser através da constelação. Então, esse dia é para quem está pronto para parar de buscar resposta fora e começar a ser a própria fonte, para quem quer assumir o controle da própria vida, criar com consciência e expandir
além dos limites que acreditava ter. Então, para quem sentir esse chamado, não deixa passar, gente. Vai ser um dia muito especial. O universo já está conspirando a seu favor. E então, marque na sua agenda, prepare-se para sentir, para aprender e transformar. Porque quando você se conecta com sua essência e com o todo, não há limites para o que pode criar. Então, era isso que eu queria falar e finalizar, Gá. Muito obrigada, Bru. Eu acho que dessa forma a gente pode terminar essa live de hoje, 21 e 21. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. A Bruna também está à disposição e a gente vai se falando. Um beijo e a gente se Um vê. beijo, gente. Obrigada pela presença. Um beijo. Tchau, tchau.